Olá, pessoal, ouvintes da CBN Caruaru. Estamos hoje, mais uma semana, no nosso podcast Confecção que Dá Certo. E trazendo eu, Romildo Pereira e Érico Freire. Olá, ouvinte CBN. Mais uma semana com muita informação interessante para todos vocês. Hoje, como é a proposta do programa, do nosso podcast, trazer sempre alguém que traga um conteúdo relevante para os confeccionistas da região. Hoje nós estamos com um convidado aqui mais que especial, né? Que o que a gente pode, eu acho que para simplificar um pouco, falar um pouco do trabalho que você faz, eu acho que seria assim, evolução, tecnologia, tudo está dentro do trabalho que ele faz aqui para os confeccionistas da região e até em todo o Brasil, digamos todo o Brasil, né? Que Aham. vocês estão em todo o Brasil. Então, a gente está trazendo hoje o Ivan Jasper, que é o idealizador, idealizador da ONDM, e nós estamos com nas vésperas aí do evento que vai acontecer, o mega evento que vai acontecer aqui no Shopping de Caruaru, e no dia 7 e 8, não é isso, Ivan? 7 e 8. 7 e 8, onde vão estar, acredito que toda a nata dos confeccionistas da região, aqui do Polo de Confecção do Agreste, todos vão estar lá e aproveitem, que vai ser um evento maravilhoso, que vai ficar na história de Caruaru. Muito prazer, Ivan. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E fica à vontade aí para falar, para passar as informações para todos e entregar o seu material aqui para a gente, que eu tenho certeza que vai, pessoal, vai fazer a diferença no conteúdo que a gente tem trazido toda semana, a gente traz toda semana um conteúdo inovador e o Ivan está aqui. O pouco tempo que nós temos, a gente vai poder tirar muita informação, muita coisa boa, não é isso, Ivan? Obrigado. Fique muito à vontade, seja muito bem-vindo. Obrigado, Romildo. Obrigado, Érico, pelo carinho, né, e pela possibilidade de poder estar aqui com vocês. Né? Então, Com certeza. para nós é uma satisfação muito grande. Né? E quando eu falei a palavra carinho, de fato é. Né? O Agreste, quando a gente vem para cá, meu Deus, vocês abraçam a gente de um jeito. Que bom. Né? E nos acolhem de uma forma sensacional. É a segunda edição que a gente está fazendo no Agreste, a gente faz de 2 em 2 anos. Em 2023, nós fizemos junto a um espaço que tem lá no Moda Center, em Santa Cruz. Só que o evento cresceu consideravelmente. Né? E aí, bom, para onde vamos? Né? Qual o espaço, qual o equipamento que existe no Agreste para que a gente possa fazer num lugar que acolha todas as pessoas também? E aí, depois de muitas conversas, né, nós fechamos com o Caruaru Shopping, um espaço fantástico que existe. A localização, né? Localização, né, Romildo? Perfeita. Então, assim, ó, meu, tudo se junta, né, Érico? Porque, assim, meu, gastronomia. Cara, gastronomia de qualidade. Isso. Né, que tu tens ali. Ah, precisa de alguma situação, sei lá, a montagem, ou quem está expondo, precisa de uma farmácia. Tá ali. Hotel. Até o hotel ele O tá ali hotel também. já faz 2 meses. Claro que estava o São João todo lotado, né? Exato. Mas em virtude do evento O Negócio da Moda, já está lotado faz 2 meses também. Não só lá, como a gente já tem informações de que a rede hoteleira de Caruaru, né, ela já está praticamente fechada por causa do evento O Negócio da Moda. Muito bom, muito bom. Isso é uma referência, né? Bem relevante aqui para a região. Até porque eu acredito que todos os convidados, todos os participantes já conhecem o evento, já conhecem a marca, né? Então, eu queria começar esse programa você nos explicando um pouco, falando um pouco a sigla ONDM, o que significa e qual é o objetivo desse evento, qual é o principal objetivo desse evento. O NDM, na verdade, a gente usa porque é uma questão mais marqueteira, né? Mas significa, são as letras iniciais do termo O Negócio da Moda. Então, ONDM. Então, e isso surgiu lá quando a gente concebeu o evento, lá em 2013. Romildo, naquela época eu trabalhava com palestrantes. Eu trabalhei muitos anos com palestrantes, com filósofos. Trabalhei com Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Clóvis de Barros Filho. Muito bom, todos. Só fera. Cara, tive esse privilégio de poder trabalhar com essas pessoas. Aprendizado, né? Para toda a Direto, vida. direto, né? Quando tinha que buscar os caras no aeroporto, ninguém ia. Quem ia era eu. Se demorava 30 minutos, eu demorava 1 hora, só para poder vir conversando com eles. E dentre esses nomes de palestrantes que eu levava para Santa Catarina, mais em específico na minha cidade, em Brusque, né, Santa Catarina, eu fechei um acordo, uma palestra com um cara chamado Paulo Borges. O Paulo é o criador e o gestor de um evento chamado São Paulo Fashion Week. E aí, Érico, eu trouxe o cara, queria botar 1.400 pessoas num lugar e não estava vendendo ingresso. Comecei a me apavorar.
Eu não conhecia o universo têxtil, Romildo. Não tinha muita aproximação com o universo têxtil. Não estava vendendo ingresso, pastinha debaixo do braço. Vamos entender que em 2003 as mídias sociais não eram fortes. E vamos vender, né? E comecei a visitar a confecção lá em Brusque. E aí chegava numa confecção, ou numa malharia, numa tinturaria, olhava lá uma rua sem saída, um galpão, 50, 60, 70, 80 funcionários. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Que universo é esse? E aí eu comecei a conhecer o texto porque fui obrigado que eu tinha que vender ingresso. Cara, lotamos, e foi fantástico. Naquele momento, a gente queria convencer o Paulo a fazer uma espécie de Santa Catarina Fashion Week, como todos os estados desejavam naquele momento. Vamos entender a importância do São Paulo Fashion Week naquele momento. 2013, Gisele Bündchen, Coach, era uma outra realidade, era fantástico. E ele no palco disse não, mas mostrou uma coisa que a gente não estava conseguindo ver sobre nós, em relação a Santa Catarina, que nós tínhamos um capital intelectual fabril excepcional, mas que a gente não sabia se vender, não se posicionava no mercado. Não saber se vender é uma coisa que continua até hoje, né? Então, e aí, gente, depois de 2 anos eu fiz um projeto e fiz a ONDM, o On Negócio da Moda, que é um evento para trazer, era para dar palco para quem faz de fato acontecer no negócio da moda. Entendi. Perfeito. E é engraçado e interessante. Eu conheci o Ivan na primeira edição do OMDM, que foi em Santa Cruz. No momento ele está eufórico, porque ele não conhecia o nosso polo de confecções do Agreste. O tamanho, Érico, eu não imagino. Me falavam como era o polo, mas eu não sabia que era desse jeito. Ele se animou tanto que só. Eu estava com planos de ir para tal lugar, mas agora estou com as ideias embaralhadas, porque eu não posso deixar de fazer algo aqui no polo de confecções. Então, e a OMDM, ela tem um apelo diferente. A gente temos várias feiras têxteis ao longo do ano, no Brasil todo, mas a OMDM ela tem tem treinamentos, tem palestra, tem exposição dos estandes. Qual é o diferencial da OMDM, o que é que ela entrega em relação às outras feiras que a gente tem ao longo do ano? Tem se usado muito uma palavra, eu acho que a gente se encaixa muito. A gente é um hub têxtil, né? Muito mais do que só uma feira, né? Só estar lá expondo. Bom, o público vai poder ver em relação até como que é a montagem dos estandes, né? Como as pessoas capricham, como as empresas capricham, né? Nesses estandes que são fantásticos. A gente sempre se preocupou e se preocupa muito, Eric, em trazer informação, né? E nem sempre a gente tem essa informação, por mais que estejam disponíveis nas mídias sociais, mas muitas dessas informações, elas não são validadas. Sabe aquela questão de empreendedor de palco, né? Depois da pandemia mesmo, né, Romildo, a gente teve trocentos caras mágicos que resolvem toda a nossa situação, e não é bem assim. Cara, e aí, Érico, você como comercial de uma grande empresa Nacional Têxtil, tu sabe exatamente quem é a confecção, quem está fazendo, quem não está fazendo. Né? Então, essas indicações de a gente trazer esses nomes por palco para falar sobre as boas práticas de negócios, não só boas práticas, quem já quebrou, qual foi o meu erro, sabe? Então, a gente traz muito. Depois a gente fala de tendências, fala de inovação. Então, a gente traz grandes nomes para o palco. Então, por exemplo, o espaço daqui, ali do Shopping Caruaru, que a gente está colocando, são 500 cadeiras. Isso não acontece. Como é que tu vai botar 500 pessoas? Cara, depende da relevância das pessoas que a gente está trazendo para o palco. E quem de fato faz acontecer. Então, junto com o expositor, Érico, essa é uma grande diferença. É trazer essa informação, da gente ser o catalisador entre o confeccionista, e não importa o tamanho da confecção. Sou só eu confeccionista, ou eu a minha esposa, ou eu meu amigo, sabe? Como tem empresas que têm 700, 800, 900 funcionários, Romildo. Então, essas informações são validadas antes de estar no palco. Não é, eu sonhei que pode ser assim. Não. Tudo testado e aprovado, né? Cara, Romildo, o nome do evento é O Negócio da Moda. Então, do começo ao fim, Érico, a preocupação é gerar negócios. Quando tu entra lá, de repente, tu vê uma pessoa com a credencial, putz, eu precisava falar com essa pessoa. Está ali, é geração de network. Acontece tanto negócio, Romildo, nos bastidores, né? E a gente não tem como mensurar.
Porque quem é quem, se aproxima de quem tem um produto, quem tem uma informação privilegiada, quem pode chegar em quem. Então, meu, é uma grande Disneylandia, um grande evento, na verdade, do têxtil do Brasil. E isso vai estar acontecendo aqui em Caruaru. Eu achei a proposta fantástica, super inovadora. Você poder conciliar exposição de produtos, exposição de marcas e qualquer produto que tenha correlacionado ao segmento têxtil. E, nesse mesmo momento, você ter a oportunidade de compartilhar conhecimento, de ter uma palestra interessante, de ter algo, apresentação de coisas inovadoras. Então, a OMDM ela quebrou a regra. Ela fugiu da regra normal de eventos e feiras têxteis para um evento de compartilhamento de conhecimentos e inovações. Verdade. Eu acho que, atenção, aí até para os nossos ouvintes, esse evento, o MDM, vai estar acontecendo agora próximo 7 e 8 de julho. Ele é totalmente diferente. Ele traz conhecimento, ele traz informação, traz inovação para quem está no segmento e para quem quer entrar no segmento. Uhum. Então, é extremamente importante. O segmento têxtil é muito bom. Eu não sei de nada. É um evento extremamente importante para você conhecer também. Meu, Érico, então assim, ó, a gente tem gente, tem palestrante ali que os caras têm 4 anos de vida de negócio. Com um faturamento de 8 a 10 milhões por mês. 4 anos de vida. Depois eu falo alguma coisa sobre os nomes que vão estar. Diz, mas como isso? Cara, são várias modalidades. A gente pode ter loja física, a gente pode ter loja de atacado, a gente pode ter e-commerce, sabe? Então, e a gente vai trazendo as maiores autoridades do Brasil para falar a respeito disso, de novos negócios que a gente pode fazer. Porque não necessariamente, Romildo, por mais que eu tenha um faturamento, que eu seja uma confecção grande, que eu tenha um faturamento mensal, né, bacana, não quer dizer que eu não possa ampliar isso. E, às vezes, chega num limite e que a gente precisa de outros canais de venda. Então, a gente vai tratar muito disso também ali, Érico. Perfeito. Muito disso. O interessante é que as pessoas que estão lá, como você mesmo falou, frisou bem aí, que é um encontro de pessoas que vão trazer a experiência, de ter até quebrado, de ter conseguido sair de uma situação difícil através... Porque eu costumo sempre dizer que o conhecimento é algo mais importante de uma pessoa, não só profissionalmente, como na vida da gente pessoal. Conhecimento a gente leva para a vida, a gente leva para... Verdade. Né? Então, você está dando a oportunidade, né, de as pessoas que não conhecem ainda chegar e trocar experiências com pessoas renomadas já no mercado têxtil. Isso aí é uma oportunidade maravilhosa. Como o Érico disse mesmo, a gente tem feiras aqui. O intuito da feira é o quê? Vender. Você está trazendo conhecimento para as pessoas. Por isso que está tão disputado, né? O ingresso, que eu vi que já está super lotado. Tá, mas porque é limitado também. A gente trabalha com essa questão da limitação de público também, para ter um conforto. É justamente o diferencial de vocês. É trazer a pessoa, botar a pessoa certa no local certo. Né? Então, tem gente que pensa que não tem nada lá para oferecer, mas se não tem para oferecer, tem para receber. Romildo, eu fico tão feliz nessas épocas, porque eu brinco, meu Deus, parece que é um Natal que eu estou ganhando um grande presente. Sempre quando faço o MDM. Porque o Brasil está vindo para cá. Como a gente fez em Goiânia, o Brasil foi para Goiânia. Quando fui em Balneário, o Brasil vai para Balneário. Então, assim, tu pega gente do Rio Grande do Norte, tu pega gente do Ceará, tu pega gente daqui do Pernambuco, de Alagoas, da Bahia, cara, que foram lá para Goiânia. Só que esse público está retribuindo. Está vindo muita gente de Goiânia para cá, muita gente de Santa Catarina, muita gente do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Por isso que os hotéis já estão praticamente lotados aqui. Então, o Brasil do têxtil está vindo para cá. Porque hoje o Agreste é a menina dos olhos do Brasil, quando a gente fala do têxtil. O têxtil é... Né? Então, assim, o que vocês estão fazendo aqui, o que está acontecendo de uma forma muito rápida, claro, um mercado que começou no final de 60, 70, mas dá a impressão, tem tanto tempo. Cara, mas é muito jovem. Se tu comparar, por exemplo, o mercado de Santa Catarina, que começou em 1860. Então, até tu ter uma maturidade, né? Só que vocês estão muito rápido nisso. Né? Então, o Brasil quer conhecer vocês, quer estar vindo para cá também. A gente tem esse programa, Confecção que Dá Certo, que é um apoio da Nacional Têxtil. A gente criou esse canal de conhecimento, para que as pessoas também, levar para as pessoas também essa experiência de confeccionista da região, porque
você sabe que Santa Cruz é a maior potência do Agreste, né? A maior potência, até o número 1, é Santa Cruz. Então, a gente trouxe muitos empresários para cá, falaram de várias experiências que eles têm, expertise, passaram conhecimento para pessoas de grande, de média, até de pequeno porte também, principalmente as pessoas que estão começando agora, porque você sabe, o comércio aqui, como é conhecido como a Sulanca, que já tem movimentos para tirar essa Sulanca, que a gente dita moda, a gente cria moda aqui, a gente tem coisas aqui que é copiado a nível Brasil. Então, as pessoas que vieram para cá, vieram com esse intuito de trazer essa experiência, porque tudo começou muito intuitivamente. Você sabe que a Feira da Sulanca começou no meio da rua totalmente, e hoje é o maior shopping ao ar livre da América Latina, é o Moda Center, né? Então, a gente tem muita gente aqui para trazer experiência, trazer conhecimento que são validados, como você mesmo fala. Mas a ONDM, ela acontece assim, tradicionalmente em alguma cidade, ou vocês sempre fazem assim aleatório, mas tem uma cidade tradicional onde tudo começou e sempre acontece, e por que nessa cidade? Romildo, o ONDM, ele completa 10 anos esse ano em Balneário Camboriú, né? Balneário Camboriú, Santa Catarina. Aí tu pode perguntar assim, mas em Balneário tem indústria têxtil? Não. Mas do lado tem. Tem Brusque, tem Blumenau, tem Gaspar, tem Indaial, tem Jaraguá do Sul, que é o Vale do Itajaí, que é onde começou a indústria têxtil lá de Santa Catarina. Mas por que a gente optar por fazer em Balneário? Que é uma cidade que não tem rejeição. Ai, sou obrigado a ficar 3 dias numa feira em Balneário. Todo mundo quer. Então, tem tudo a ver, sabe? Então, assim, porque se oferta não só aos negócios. Tu tens a questão da praia, tu tens a questão de uma série de parques que existem ali mesmo. Depois, quero ir para o Beto Carreiro, está ali do lado. Quero ir para Floripa, é pertinho. Quero ir para a cidade mais alemã do Brasil, em Pomerode. Podes ir. Quero fazer visita técnicas às empresas. É tudo muito próximo, 30, 40 quilômetros, né? E Balneário, ela tem uma rede hoteleira grande. Então, ela suporta um ONDM. É por isso que o Brasil também, em outubro, vai para lá. E a gente já escolhe outubro. Esse ano vai ser 7, 8 e 9 de outubro, porque a gente faz durante as festas típicas nossas lá. Então, em Brusque, por exemplo, tem uma festa que se chama Festa Nacional do Marreco, né? Comida típica, mais uma festa gastronômica, germânica. Em Itajaí tem a Festa do Pescado, uma festa portuguesa. Em Blumenau tem a Oktoberfest, que aí é gigante. Exato. Então, assim, vamos fazer negócio. Mas a gente pode se entreter um pouco. Eu também já peguei o último dia de São João para cá, né? Eu vim para cá já para aproveitar um pouco de todo esse entretenimento que o Agreste, né, que Pernambuco tem para nos ofertar. Com certeza, com certeza. E o São João daqui é o melhor do mundo, viu? Não, coisa gigante, né? E Caruaru não tem igual, não, viu? E temos Goiânia também, que a gente faz. Hoje está fixo. E aqui no Agreste, a nossa proposta é de fazermos de 2 em 2 anos. Perfeito. Essa é a segunda edição, né? Segunda edição, né? Segunda edição. A gente sempre questiona, pergunta aos nossos entrevistados qual é a marca que você acha que a OMDM vai deixar aqui no Agreste, no Polo do Confecções do Agreste. Vai acontecer, qual é o legado que deixa, o ensinamento? Quando a gente fala, sendo mais cartesiano, falando de negócios, para os expositores, esses negócios acontecem do evento até um prazo ali de 6 meses, né? Então, assim, muitos negócios são gerados. Então, perguntar, mas quanto que gera de negócios? Eu não tenho a resposta exata. E eu seria leviano se eu chutasse um número, né? Mas os investimentos, se tu observar só em relação a estandes, são grandiosos. E esses negócios, sim, eles acontecem. Porque senão, Érico, a gente não teria repetição de expositores de evento para evento. O que acontece, né? E eu acho que o maior legado justamente é esse conteúdo, esse compartilhamento de inteligência que a gente vai trazer, de práticas, boas ações. Só que junto com o conteúdo tem o network. Conheci o cara lá do Rio Grande do Norte que estava aqui e chegou. Olha só o que o cara está fazendo. Porque essas conversas que a gente tem nos corredores, de bastidor, dentro dos estandes, são muito valiosas. São informações que não tem no dia a dia. A gente não consegue acompanhar tudo que estão nas mídias sociais. E nem, de novo, né, filtrar e validar, Romildo. Né? É de fato um negócio? Essa pessoa não está só contando historinha. Então, a gente consegue ter isso. Então, esse ecossistema, né, de moda, do têxtil,
para nós é fantástico, porque a gente acaba movimentando o Brasil inteiro. Porque assim, ó, daqui a pouco a gente descobre um cara no corredor, a Nacional Têxtil é fornecedor de tal, e tu vai me dizer, Ivan, olha só o que está acontecendo nessa região, ou lá, ou isso aqui, olha só essa marca. Meu, traz pra gente. Vamos trazer esse cara pro palco lá de Balneário Camboriú. Sabe? Então, assim, a gente faz isso. Quem é daqui, quem é de lá, trazer pra gente trocar a experiência. E aí pode dizer, tá, mas por que querer unir o Brasil todo nisso aí? Érico, nós somos o segundo maior empregador do Brasil, na indústria de transformação. A indústria têxtil, a indústria da moda é o segundo maior empregador. A gente conhece bancada da bala, a bancada do agro, a bancada religiosa, sei lá, dezenas. Acho que é neutro, né? Também no contexto é neutro, envolve com Cara, cadê a bancada da moda? Quem é que nos defende? Não estou dizendo que é um partido, sim, pelo sim. amor de Deus, mas a gente teria que ter representantes nossos, ou quem se sujeita, ou quer abraçar a nossa causa. É toda a vida a gente está aqui negociando, porque a gente sabe das invasões de outros países com produtos no que não tem tanta qualidade e que acabam entrando, né, quando a gente fala principalmente do produto final, da confecção. Não estou falando necessariamente dos tecidos, mas da confecção. Pô, tem muitas coisas que a gente precisa se proteger, que a gente poderia negociar mais e melhor. Mas quem é que nos defende? Né? Sempre temos que ir com pires, né, solicitando alguma coisa para aprovar uma lei ou outra. Mas se a gente tivesse... Comecei lá atrás falando de compartilhamento, estou falando de uma coisa que é meio complexa, que às vezes a gente não quer se meter, que é a questão política, mas, cara, a gente poderia ter gente que nos defendesse. Concordo plenamente. A gente não vai conseguir evoluir se não chegar nesse ponto. Mas eu acredito que está bem próximo. Tomara. Eu tenho alguns clientes aqui na região, num trabalho que eu faço consultoria, que eles me disseram que vão para o evento. Inclusive, vão levar funcionários deles, colaboradores, para participar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa conexão de empresa e o profissional dentro do evento da ONDM. Ela fica muito evidente porque, assim, de acordo com o que a gente tem de conteúdo que vai ser compartilhado, a gente tem gente que vai falar de comportamento de dentro da empresa, né, comportamento pessoal. Então, a gente está trazendo um nome fantástico que se chama Mônica Salgado. A Mônica foi durante anos diretora da Vogue, da Glamour, né, e tem um evento chamado Tal Comone. Então, ela vai trazer muito conteúdo. Depois, a gente tem um outro fenômeno chamado Joy Alano, que ela ensina como a gente vender mais e melhor dentro do nosso ponto de venda, ou mesmo como a gente comunicar isso de uma forma mais eficaz no Instagram. Né? Então, aí já está, eu tenho uma loja de atacado. Opa, traz o teu gerente, né? Ou traz quem é responsável por isso, para entender melhor como é que eu posso me posicionar melhor. Traz o teu marketing, né? Como é que eu posso me posicionar melhor? Então, a gente tem isso. Aí depois a gente tem um outro talk, e começando, e aí quem vai capitanear isso és tu, né, Érico? Com certeza. A gente vai trazer um talk ali chamado Santo de Casa Faz Milagre, sim, né? Que são marcas que fazem acontecer. Então, o menininho, acho que vocês já entrevistaram sim. aqui, eu vi o podcast dele, né? A Edjane, da Camboriú, e a Rejane Chagas, da XLZ, que é de Toritama, mas que hoje já está alçando voos para outros lugares aí, muito bacana. Depois a gente tem a Joy, a gente vai falar ainda sobre o mercado bilionário online, que seja no e-commerce, que seja através de negócios de WhatsApp, que seja do marketplace, né? Então a gente está trazendo nomes como a Renata Keila, que é do Dia a Dia Baby, que é daqui, né? Do Agreste. A gente está trazendo a Marcela Peixoto, da loja Marcela, que tem um modo diferente de vender. E aí um dos grandes hoje do Brasil, que é justamente o Marco Vilas Boas, que é da Alpha Co. Alpha Company é a marca fitness mais consumida e mais usada nas academias do Brasil. Eu dizer, mas o que ele faz? Só camiseta. Mas como assim? Esse é o cara que eu falei, que está há 4 anos no mercado, que eu não devia ter falado do faturamento, mas já falei antes, que é uma coisa de louco. Humilde, não dá para se acreditar. E aí depois a gente tem ainda um especialista de e-commerce, que é o Alexandre Nogueira, que encerra o primeiro dia. Né? E no segundo dia a gente já começa muito forte, falando sobre como transformar a sua fábrica em uma máquina de vendas. Né? Parece um título meio, assim, marqueteiro, mas é de fato. Porque é isso que a gente quer. Né? Não vamos ser
hipócrita dizer que a gente não quer vender mais e não quer faturar mais. Claro que quer. Né? Então, eles estão trazendo uma metodologia interessante, um pouco diferenciada. Marca e cultura. Como construir uma marca, como trabalhar com a cultura da empresa. E aí a gente traz o Arnaldo Xavier, da Rota do Mar. Perfeito. Que esteve aqui conosco também. O Arnaldo também, que massa. O Arnaldo é um grande parceiro e entusiasta do ANDM. Todo o ANDM que a gente tem no Brasil, está lá o Arnaldo. Né? Ele vai lá acompanhar. Ele é referência para todos nós. É. Um excelente que ser humano, legal, empreendedor. Eu acho que qualquer pessoa do Paulo Teixeira que você conversar só tem coisas boas para falar sobre o Arnaldo. Com certeza. E aí tu vê, né? Por que o Arnaldo, que tem uma empresa grande, continua fazendo isso? Continua viajando, continua buscando conhecimento. Peraí, crescendo, vamos né? se espelhar, né? Então, pô, Sim, ele está em todos os ONDMs que a gente faz. Ele vai em todos, a não ser se tiver alguma agenda, alguma coisa que complique. E tem um outro cara que também está começando agora, essa trip está indo conosco para todos os lugares, que é um cara chamado Rubens Inácio. Ele tem uma marca em Goiânia chamada TXC. Essa marca, ela, fiquem atentos, vai se tornar uma próxima reserva. Né? Eu estou jogando meio alto, mas, cara, ele já está com 70 franquias, vai até 100 franquias, talvez até o final do ano. E é uma marca que tem a ver com o agro. Né? Tá, mas por que ninguém fez isso antes? Talvez fez e não fez com excelência. Sim. E o jeito que eles estão fazendo, meu Deus, Érico, tu começa a olhar a marca, que coisa bacana, cara. Ah, tem a ver só com agro? Não. Eu sei que ele montou, não esteve aqui em Caruaru, mas está nos planos dele do ano que vem. Ele fez um tour gigante e participou e passou por muitos São Joãos aqui do Brasil. Eu sei que a Campina Grande ele foi, teve Petrolina, eu acho que também, em algumas outras cidades. Ele não chegou... Mas assim, aí tem que cobrar dele para estar ano que vem aqui. Mas assim, e assim vai, sabe, Romildo? Então, nomes que a gente está trazendo são mais de 30. É que eu me entusiasmo, começo a falar dos caras e aí vai. Não, mas isso aí é extremamente relevante. Isso agrega valor ao evento, onde você consegue ter conhecimento ao mesmo momento, ter a oportunidade de interagir com as fábricas e fornecedores do segmento têxtil. A gente está trazendo o Daniel da Binclass, que é lá de Fortaleza, moda masculina, tomando conta do mercado brasileiro. Porque esse é um tal que são marcas regionais, quer dizer, criadas... Por que eu falo regionais? Que não é eixo São Paulo, sabe? Sim. Rio São Paulo. Então, porque tudo de moda tem que ser de lá. Mentira! Cara, a gente é do interior. Desculpa, São Paulo. A gente do interior é que faz acontecer, pô. Sabe? Então, onde é que tá o Paulo? Tá aqui, cara. Tá lá em Santa Catarina, tá lá em Goiânia, tá lá em Colatina, no Espírito Santo, tá lá em Freixeirinha, no interior do Ceará. Sabe? As coisas acontecem assim. Então, tu pega um Daniel da Binclass, que é fantástico. Marquinhos da Sala, que é uma marquinha que é um helicóptero, tá vindo para cá também, né? Marquinhos da Sala. E aí ele se junta com o Pedro Cavalcante ali da Saca Praia. Porra, que é a referência daqui. Então, tu imagina, os três, cara, junto no palco. Então, assim, esses nomes, essa curadoria, eu tenho que agradecer a minha equipe, porque, assim, a gente sempre consegue trazer uns nomes fantásticos. Já estou ansioso. E a gente, assim, eu fico bem tranquilo em relação às pessoas que pensavam, né? Porque algumas pessoas pensam que esse evento é só para empresários. Mas, pelo que você falou aí, é realmente trazer as pessoas que são pilares dentro da empresa para Claro. terem esse conhecimento, para ter toda essa riqueza de conhecimento e de experiências, né? Que vai somar muito dentro das empresas que participarem, com certeza. Ramiro, o sucesso de uma marca não é só o design, que aí é o estilista que deve estar ali, precisa estar ali. Isso. Não é só o marketing, não é só a gestão, não é só a cultura, é uma composição de tudo. Então, assim, quando tu pensa, cara, quem está à frente da empresa precisa estar ali. Ou até mesmo, eu quero ter essa oportunidade, como tu colocou, o cara está começando. Pô, vem ver como é que é. Vale a pena? Será que eu consigo fazer isso? Né? Ser fantástico. Empreendedor? Ele já começa por cima, tendo informações Verdade. que muitos pequenos não tiveram Já interesse começa em fazendo. buscar. Agora, eu acho que é importante a gente colocar, diferente de outras feiras, Romildo, a gente cobra ingresso. Tá? Então, assim, hoje esse ingresso está R$250 por dia. R$250 por dia não é um valor alto, mas também não é um valor popular. Então, como é que eu faço para poder estar lá? Tu podes adquirir pelo site ondm.com.br, ou eles podem te ligar, ou eles podem pedir para a Nacional Têxtil. É porque assim, Romildo,
os nossos expositores, eles têm um número X de ingressos para relacionamento. Então, quem for próximo a alguma coisa, gente, pede aqui pro Érico. Ele tem alguns ingressos ainda. Agora, entre em contato na nossa rede social, é limitado, mas a gente vai fazer uma forma democrática de distribuição. O problema é teu agora. E lembrando também que tem uma parceria de vocês com o Moda Center. Verdade. Eu tenho aí que falar. Né? Moda é uma Center, oportunidade. Moda Center é o nosso patrocinador. Né? Então, assim, quem for condômino do Moda Center tem 50% de desconto. 50% de desconto. Então já caiu bem. Já. Tá mais barato do que qualquer camarote no São João de Caruaru. O Moda Center está subsidiando isso. Perfeito. Né? Eles estão com uma carga lá, acho que 200 ingressos estão subsidiando. Até tu falasse de limitação, né, Romildo? Cabem ali, se a gente desejar colocar no espaço que a gente tem, deixa eu mais ou menos tentar mostrar. Esse espaço aqui, gente, né? Nesse espaço, cabem ali 7.000 pessoas por dia. Quer botar 7.000? Não. A gente vai permitir no máximo 3.000. Porque tem que ser com conforto, sabe? Tu tem que poder conversar, né? Então, assim, e algumas pessoas falam, devia ser de graça. Isso não é democrático. Bom, gente, vamos lá. Eu não estou falando de democracia. Eu estou falando de negócios. Negócios. Então, é para a gente gerar negócio. Todo ser que ali estiver, ele está apto para que a gente possa fazer network e fazer negócios. E lembrando, qualquer curso profissionalizante, ou qualquer que você for fazer, ele tem um valor de matrícula, tem todo o material. Então, assim, eu interpreto o MDM como um curso, que a pessoa vai buscar informações de inovação, de comportamentais, de mercado, que em qualquer lugar isso é vendido. E está ali direto. Tu quer falar com o Marco Vilas Boas, lá da Alfacô? O cara tá ali, ele vai descer do palco, vai lá, cumprimenta o cara. Ô, Marco, como é que tu tá fazendo para vender no teu marketplace, no e-commerce? Pô, eu tô com essa dúvida aqui. Meu, tá ali. Isso não tem preço. Tu tá com grandão, sabe? Com o cara, tu estás ali junto. Exato. E falando no evento, voltado para que eu pedi para você diferenciar um pouco, nos explicar como é que é feita essa conexão profissional e empresa. Mas os profissionais que assim vão ter um conteúdo mais relevante, pelo que você me falou aí, é o marketing, a parte da tecnologia, como é que está dividido isso? Como é que isso entra dentro com os participantes? A parte de tecnologia, a parte de design, a parte de marketing, o que é o mais forte para que tipo de profissional? Seria só para esses, mais direcionado só para esses? Ou... Não. É para quem está dentro da confecção. E aí nós temos vários. Claro que quando a gente inicia uma confecção no Romildo, a gente faz tudo, né? Isso. Vai lá cobrar o escanteio, vem cabecear e tenta se virar. E é natural. E aqui é assim. E faz parte do crescimento. Não tem como a gente querer, eu vou botar, sou eu que tenho a confecção, vou botar um marketing, vou botar um estilista. Não dá, né, querido? Né? A coisa tem que ser sustentável. E as pessoas confundem a palavra sustentável só com a questão ecológica. Sustentável não é isso. Né? Na administração a gente estuda, quando se fala sobre a pirâmide de Maslow, né? Primeira necessidade básica do homem é ter o suficiente para que tu possa comer, viver, enfim. Depois a gente vai evoluindo. E, nesse sentido, as empresas também são dessa forma. Né? Então, ela tem que ser sustentável no primeiro momento financeiramente. E são essas dicas e muitas outras situações que a gente traz. Né? Porque, assim, de gente que vivenciou. Na minha empresa eu fiz assim e olha só como é que está dando certo. E talvez isso pode ser aplicado na nossa empresa, né? Nos vários segmentos, seja do setor financeiro, de novo, falando do marketing, disso, daquilo, dos vários setores. A OMDM, como é que funciona a parte do cronograma de todo o evento? Eu vi que começa, se não me engano, de 1h da tarde e vai até 9 da noite, mais ou menos. A gente abre às 13h30, a 1h30 da tarde. Certo. A primeira palestra começa às 2h20. Então, as palestras, elas não são ininterruptas. Começou, vai até o final da noite. Não. Elas são de 50 em 50 minutos. Elas são intercaladas. Então, a gente tem pitch, que é de 10 minutos, sobre uma coisa rápida, alguma coisa nova, uma inovação, uma tecnologia embarcada, às vezes, num tecido que se descobriu, que está se apresentando ao mercado. Gente, isso aqui pode ser, daqui a pouco, nos conduzir. Óbvio que a gente vai falar de inteligência artificial também, não tem como fugir, né? Não tem...
tá aí, batendo na nossa porta, né? E acontece de 50 em 50 minutos, Érico. Só que assim, vamos lá, a gente vai ter, hipoteticamente, 3 mil pessoas por dia, mas eu só tenho 500 cadeiras. Como é que é isso? Por hora de chegada. Tu comprou o ingresso, é para feira. E aí, tá lá a palestra, pode acompanhar. Mas nem todo assunto me é pertinente. Né? Então, tem um assunto... Não, mas isso aqui não é o meu. Talvez aquela pessoa da minha empresa vai consumir aquilo. E eu preciso e vou continuar rodando. Então, nunca terá, na verdade, todo mundo quer ver uma mesma palestra. Não acontece, nós temos os nossos gostos pessoais. E a gente intercala os assuntos bem diferentes para que a pessoa não fique sentada o tempo todo lá. Porque a gente precisa gerar negócio para nós também. Perfeito. Isso aqui agrega valor. Precisamos. Cara, a Nacional está com um stand gigante, ela precisa expor, vai expor, mas nós temos que fazer negócio. Não tem almoço grátis. Inclusive, a Nacional Têxtil vai estar com um stand lá na OMDM, e quem for lá vai estar adquirindo o nosso conhecimento compartilhado e também vai ter a oportunidade de conhecer as 2 novas malhas que a gente está criando agora. Que é o sim. Que é um cotton diferenciado e o nosso UV Comfort, que é uma malha UV com super toque. Então, quem estiver lá no nosso stand vai ter a oportunidade de conhecer em primeira mão. Que privilégio. Isso vai para o mercado em um mês, mas quem estiver presente na feira já vai ter ciência e vai poder experimentar esse produto. Pronto, então passem lá, não é isso? Me diga uma coisa, e depois, esse evento está acontecendo, são 2 dias, tem uma mega estrutura, um grande público, mas depois que passa esse evento e alguém quiser entrar em contato com a OMDM, onde é que encontra? Site, rede social, contato, para falar com o Ivan, como é que a gente faz para ter esse contato com vocês? No Instagram. Não é só num evento, né? Não, a gente trabalha um ano inteiro. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma malharia também. Ele é descendência alemã. Disse, o que tu faz? Tu só trabalha 3 vezes por ano? Disse, vai? Não, amigo. O ANDM é o ano inteiro. Porque assim, agora é o momento da realização. Mas acabando, tem muita coisa, muita informação que as pessoas querem. Contato disso, daquilo. Então, a gente tem uma equipe grande justamente para atender todo mundo. Porque não é só ali. Ele continua, sabe? O processo de negociação, o processo de tudo. E aí, depois desse daqui, lá em outubro nós temos o ANDM em Balneário, que a gente quer que daí muitas pessoas daqui vão para lá também fazer negócios. Né? Então, assim, é o tempo todo. Então, pode entrar em contato através do nosso Instagram, o Negócio da Moda. A gente responde, tem uma equipe grande ali que monitora e que está sempre respondendo isso aí. Ivan Jasper, né? O povo conhece mais pelo Jasper ou pelo Ivan mesmo? É que lá no Sul a gente é comum a gente se tratar pelo sobrenome. Sobrenome Jasper, né? Jasper. Então, foi um prazer. Foi Jasper, trazer você aqui para trazer todo esse conhecimento para o nosso público aí, ao nosso ouvinte da CBN Caruaru, tá? Esse nome, o negócio da moda, é bem atrativo, tem tudo a ver com o nosso projeto. Exatamente. Né? É fazer a coisa acontecer, né, exatamente. Então, você vai ter lá confecções que deram certo, né? Que não deram naquele determinado momento, mas continuaram com a resiliência, persistindo e deram certo. Então, foi um prazer trazer você aqui para trazer todas essas informações que você nos trouxe. Espero que numa outra edição você nos venha nos prestigiar novamente. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado, Ivan, e volte sempre. E acho que tem assuntos que não ficaram tão claros, e a gente vai marcar até outro podcast para a gente. Quando ele estiver aqui na região, ele está comprometido com a gente para vir aqui para falar. E até defendendo o Ivan, não tem nem como falar que ele não trabalha o ano inteiro. Se você olhar a rede social da OMDM, cara, todo dia esse homem está em algum lugar do Brasil. É uma confecção, é uma fábrica, ele não para. Então, assim, todo dia praticamente tem uma postagem, ele está em algum lugar. Ele está se dividindo em 5, porque Fortaleza, ele vai para o interior de São Paulo, tá no sul do país, e às vezes na mesma semana. Mês passado foi intenso. Eu fui visitar algumas confecções da Europa também. Mas eu adoro o que faço. Adoro. Eu sou curioso pra caramba. Então, nosso mercado, o universo têxtil é gigante. E a gente tem muito que aprender. E, novamente, gente, obrigado por essa gentileza, por esse carinho. Né? Me sinto abraçado aqui pelo Agreste. Obrigado à CBN por essa oportunidade. E aguardamos vocês, então, dias 7 e 8, das 13h30 às 21h, lá no Caruaru Shopping.
Então, ouvintes do nosso programa, do nosso podcast Confecção que Dá Certo, que está finalizando, com essa presença ilustre aí do Jasper, né, trazendo toda a informação do evento que vai acontecer, como ele mesmo falou, dia 7 e 8 agora de julho, iniciando às 13 horas, é isso? 13h30. 13h30. Então, podem ir lá. Ainda tem ingresso disponível? Não sei. Você não sabe, né? É. Como é que sabe? Se as pessoas- quem tiver agora nos ouvindo e querer Entre entrar. em contato pelo Instagram. Eu não sei porque tu tens uma quantidade, a gente tem uma quantidade de vendas, se esgotar, chega nos 3.000, a gente para. Então, gente, é limitado. Então, corra que ainda dá tempo. Muito obrigado por hoje. Que Deus continue nos abençoando. Estamos aqui toda semana com um convidado especial, trazendo conteúdo mais especial ainda. Então, compareçam a esse evento que vai ser fenomenal.